tudo bem? Boa noite, pessoal. Saudade também, amiga. Vocês estão ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Oi, Li, Silmara, Renato, Alê. Isa, boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Maíra, que é minha amiga, minha irmã, minha colega de profissão. Ela é enfermeira também, a gente se conheceu na pós-graduação de acupuntura, fizemos o TCC juntas e viramos melhores amigas aí, né? E ela fez algumas especializações aí diferentes de mim, né? Ela fez um curso de bioalinhamento, de EPAS, e eu convidei ela para falar um pouquinho sobre essas ferramentas que são muito legais e eu também, ela já aplicou em mim, me ajudou bastante. Eu vou estar contando para vocês a minha experiência aí com ela. E eu vou chamar ela aqui, tá bom? Para entrar já. Vamos ver se dá certo assim. Olá, boa noite. Tá dando para ouvir bem, Cá? Boa noite, Má. Tá sim, eu tô ouvindo super bem. O pessoal tá conseguindo ouvir? Tá chegando áudio para as pessoas, será também? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim, sim. Oi, prima, Jéssica, Eli, Tati, entrou agora. Tô vendo gente Fabiano, conhecida aí. a Maura. Oi, Isa. Isa é minha afilhada. Pode falar um pouquinho também. Depois ela pode falar um pouquinho da experiência dela. Eu vou ouvir você falando, Cá, sobre sua experiência. Hoje a Camila me convidou para falar um pouquinho do bioalinhamento do EPASE. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, na verdade, nessas terapias que vieram me agregar e hoje eu posso ser contribuição para outras pessoas. Eu sou, como a Camila falou, eu sou enfermeira de formação, atuo na área assistencial ainda de enfermagem. Depois da enfermagem, eu fiz acupuntura e aí entrei na linha de terapias integrativas e aí eu cheguei o ano passado. Eu falo para todo mundo que eu fiz o caminho inverso, né? Que as pessoas que vão para o EPASE e para o bioalinhamento fazem primeiro o bioalinhamento e depois fazem o EPASE. E eu fiz o caminho inverso. Eu fiz primeiro o EPASE para depois ir fazer a formação do bioalinhamento. Então, só para as pessoas entenderem um pouco, o bioalinhamento é uma formação, é uma técnica de tratamento e ele foi desenvolvido pelos gêmeos, Adalto e Adailton Leonel. E eles, através do estudo da nova medicina germânica, eles desenvolveram essa técnica. E o bioalinhamento é uma ferramenta terapêutica que a gente olha a partir da história do paciente, né? Então, quando a gente fala em bioalinhamento, a gente costuma falar, uma fala deles, né? Que você não é um sintoma, você não é o sintoma que você traz, mas você é a sua história.
Então, por trás de um sintoma tem uma história. E aí, quando o paciente ele vem para a sessão de bioalinhamento, a gente vai ouvir a história dele e a partir daí a gente vai fazer o tratamento. Então, quando me perguntam, Maíra, o bioalinhamento serve para quê? Para qualquer questão. Assim como a gente vê muito na medicina chinesa, cá, que a gente avalia o paciente pela condição energética, pelo padrão energético, o paciente ele chega com uma queixa de dor para a gente, mas assim, a gente faz o tratamento da dor, mas a gente vai buscar a raiz. Qual foi o padrão energético dele que foi comprometido para ter o sintoma da dor? E no bioalinhamento a gente vai olhar para a história do paciente. Então o paciente chega para mim e fala, ai Maíra, eu tô com uma dor faz muito tempo e eu já fiz tratamento, eu já fiz acupuntura e eu não consigo melhorar da dor. Então aí a gente vai olhar para o paciente e vai conhecer a história dele. Quando essa dor começou? A partir de quando essa dor começou? E aí, diante da história do paciente, a gente vai fazer o tratamento. Então, o bioalinhamento a gente faz a medicina chinesa, ela vai para os padrões energéticos. E o bioalinhamento a gente vai fazer as conotações com os tecidos. Então, a gente vê padrão de desvalorização, de impotência, um contato indesejado, e esse contato, ele pode ser esse contato que a gente está tendo aqui, o contato virtual. De repente, eu estou conversando com alguém, e aí no bioalinhamento a gente tem o DHS, que é onde a gente vê o sinal da história, que é dia, hora e segundo. Então, a gente pergunta, quando começou? A partir de quando? E aí o paciente, ele tem um sinal do sistema nervoso autônomo que ele te mostra isso. Então, não é uma coisa que o paciente, eu sei, foi tal dia. Ele pode achar que foi aquele dia, que foi aquele engate. Mas quando a gente está na consulta, que a gente se conecta com o paciente, a gente vai buscar a história, ele traz a informação na fisionomia, no olhar. Tem um sinal que a gente aprende isso no bioalinhamento para a gente identificar. Vocês aprendem a fazer a leitura corporal, né? Exatamente. E aí, junto com isso, aí a gente vai ver que cada questão tem uma conotação com o tecido. Então, ele pode ser uma impotência, uma desvalorização, ou ele pode ser um contato indesejado, ou ele pode ser os mais que a gente mais vê, assim, a questão do contato, da desvalorização, da impotência. E Olá. aí, oi. E no meu caso, quando a gente fez, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para o pessoal entender melhor. No meu caso, quando a gente fez, eu te procurei com qual queixa? Foi por questão profissional. Porque eu estava estagnada, né? Eu não estava conseguindo dar alguns passos, colocar alguns projetos em andamento. E aí a gente descobriu quando foi que começou, dia, data, hora, mês, né? Quando começou esse bloqueio. Isso. E aí, assim, qual é o principal do bioalinhamento? E, na verdade, não é só do bioalinhamento. É de quando a gente vai para uma terapia integrativa, que a gente vai olhar para as queixas emocionais, de fundo emocional, por quê? A gente, enquanto terapeuta integrativo, a gente, em momento nenhum, seja qual for a técnica que a gente vai utilizar, a gente jamais vai interferir na medicina ocidental. Então, nenhum terapeuta integrativo vai chegar e vai falar assim, vou dar um exemplo psiquiátrico. Por exemplo, o paciente faz uso de antidepressivo, faz uso de um monte de medicação. Em momento nenhum, a gente vai chegar e vai falar assim, olha, larga o seu tratamento e faz só esse. A gente não faz isso. Sim. Então, a gente vai olhar o paciente pela história dele e por tudo. E aí, assim, quando você chega e fala assim,
no seu caso que você está exemplificando, eu estou estagnada, eu não estou conseguindo desenvolver. Então a gente foi buscar na sua história a partir de que momento isso aconteceu. E foi você que Foi. trouxe a história. Não fui eu que, por Uhum. mais que aí e ali a gente tinha uma relação não só de terapeuta paciente, mas a gente tem uma ligação muito forte. A gente é amiga, a gente tem muita história junto. Então, Uhum. você tem que ter a conexão com o seu paciente para você identificar. E aí, quando você fala assim, que você estava estagnada, a gente parou e foi olhar para a sua história e você trouxe. E aí, no momento, o seu Porque, corpo trouxe a informação também. E aí, o que que porque foi precisa? assim. Ter a Hum. conexão. E aí, o paciente ele precisa estar aberto para isso. Porque senão o paciente, o que a Uhum. gente fala, tanto no EPASE quanto no bioalinhamento, que o paciente ele pode entrar em looping. Então, ele entra ali numa roda e ele não consegue sair. Ele vai fazendo o loop dentro da mesma história porque ele se bloqueia. Entendeu? Sim, sim, sim. Eu sinto isso, né? Até falei para a Má antes de começar, falei, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história, da minha experiência, para as pessoas verem que não são só elas, né? Que nós terapeutas a gente também tem resistência. Sim. Eu sou muito resistente a algumas questões particulares minhas, né? Às vezes eu fico nesses loopings mentais, eu não consigo sair, dar um salto quântico, né? Sair do lugar para determinados assuntos, para determinadas questões. E aí eu chamei a Má para fazer o bioalinhamento em mim, porque o ano passado eu estava com alguns projetos em mente, no mental, e não conseguia ir para ação, não conseguia colocar em prática, né? E todos nós temos isso na vida, né? Às vezes a gente tem projetos, quer alcançar certos objetivos e a gente não consegue sair do lugar, né? E aí eu chamei a Má, falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude a entender por que eu não consigo colocar esses projetos em práticas. Poxa, tenho conhecimento, né? Tenho estudo, tenho vontade, quero. E aí, durante a sessão de bioalinhamento, a gente descobriu, né, o ponto onde essa estagnação maior começou. E aí, depois da sessão do bioalinhamento, uns meses depois, uns 2, 3 meses depois, eu estava colocando 2 projetos que eu tinha de anos parado, eu estava colocando esses projetos em prática, que foi o retiro, né, em Cunha, quem me acompanha aí sabe, que eu fiz o retiro em Cunha, ia fazer outro agora, mas com essa questão da pandemia eu tive que adiar. E a oficina de aromatizador de ambiente, que muita gente me pedia para fazer e eu não estava conseguindo colocar em prática. E aí também fiz uma turma o ano passado, no final do ano, e tinha marcado outra para agora, para o começo do ano, também tive que cancelar, que adiar. Então, assim, para mim, a experiência que eu tive com o bioalinhamento e com o EPASE foi que eu consegui colocar em prática o meu objetivo, o meu projeto que estava parado, né, Má? Isso. E aí, como a gente está exemplificando com o caso da Camila, só para ressaltar, ela trouxe a questão da estagnação, de estar parada, mas junto com isso tinha a questão da melancolia, da depressão, daquele sentimento de eu estou muito angustiada, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Então, assim, foi um conjunto de coisas assim que parava. E aí eu fiz a sessão de bioalinhamento, mas ela trazia muito a questão de que eu tenho alguns projetos. Na época, ela estava colocando no papel os projetos, mas não saía do papel, né? E ela estava escolhendo o nome para o projeto, de como seria esse projeto. E aí a gente fez a sessão do bioalinhamento, eu fiz a correção biológica para ela por questões da questão emocional, e aí eu finalizei o bioalinhamento dela fazendo o EPASE. Porque o EPASE, ele é uma ferramenta que ele surgiu do bioalinhamento. Os gêmeos desenvolveram o EPASE dentro do bioalinhamento para usar o EPASE no bioalinhamento como o EPASE clínico, que é o que eles trazem.
Então, que é o EPASE da saúde. Quando a gente faz o bioalinhamento para as questões da saúde, o bioalinhamento para as questões da saúde, a gente pode finalizar a sessão ou no retorno de uma sessão usar o bioalinhamento para fazer o EPASE clínico da saúde. E aí, como a Camila tinha esse projeto e a gente tinha feito os desbloqueios e era uma coisa que ela queria, eu falei para ela, tá, então a gente vai finalizar a sua sessão com a sessão de EPASE, que é o que a gente, bioalinhador, pode fazer. E aí a Camila trouxe a imagem. E foi quando eu visualizei o grupo. E olha só, gente. Eu visualizei, veio na minha cabeça, né? Ela fez todo o processo verbal comigo lá, e aí veio na minha cabeça a imagem do grupo no retiro lá em Cunha, né? Como se eu tivesse realmente me projetando para um futuro, né? E aí a gente fez o EPASE para o projeto dela sair do papel, não ficar só na escolha do nome. E ela fez o EPASE pensando nesse projeto, e aí é isso que ela falou. Passou um tempo, ela fez o projeto, e aí depois a gente conversou. Eu falei assim para ela, você lembra do seu EPASE? A Camila, não. Eu falei, então, você está me trazendo a imagem do seu... Você está me contando o seu trabalho exatamente do jeito que você fez a sua sessão de EPASE. E aí eu falo um pouco de mim, vou aproveitar porque os meus biopadrinhos estão participando dessa live, o Cláudio Belé e a Andréia Pellegrino, que se hoje eu sou bioalinhadora e facilitadora de EPASE é por conta deles, porque eles são meus instrutores de EPASE, eu me formei na turma de EPASE deles, e foi através deles que eu cheguei no bioalinhamento. Hoje eu posso acompanhar a Andréia nas turmas, nas formações de EPASE, e é fantástico. Cada turma de EPASE é uma realização profissional e pessoal, porque cada turma é uma turma diferente, é uma turma particular. Mas eu cheguei... Eu fico muito feliz, muito feliz. Eu cheguei nessa formação por eles. Foram eles que me apresentaram essa formação. E aí a Andréia está aqui para me descrever, na verdade, porque quando eu estava num conflito meu, pessoal, como eu falei aqui no comecinho, eu sou enfermeira e até agosto do ano passado eu trabalhava em 2 lugares, eu trabalhava no hospital e trabalhava na UBS. A Camila sabia das minhas loucuras. Ai, nem fale. Nem fale, nem fale. E chegou um momento da minha vida que eu estava esgotada fisicamente, emocionalmente, e eu queria fazer os meus atendimentos, eu queria me dedicar mais para as minhas consultas, para poder fazer isso tudo que eu gosto de fazer, junto com a minha profissão. Porque eu sou enfermeira e eu falo, eu não sei fazer outra coisa. Mas as terapias, atender, me gratifica, é muito bom. E aí, um dia eu conversando com o André e com o Cláudio, eles começaram a falar do EPASE, o Cláudio falava do EPASE Futuro, e eu falava assim, gente, eu preciso fazer isso. E aí, um dia a gente conversou e eu entrei de férias e perguntei para a Andréia, você pode me atender? A Andréia, mas você quer fazer o quê? Eu falei, eu não sei. Eu posso ir na sua clínica para você me atender? E a Andréia falou assim, vem. E aí eu fui. E aí eu falei de todos os meus conflitos profissionais. Do momento que eu estava vivendo, que eu queria atender, que eu queria me dedicar às terapias e que eu não conseguia. Porque naquele momento, eu precisava dos 2 trabalhos. E eu não poderia abrir mão de um. E aí, Camila, eu não sou diferente de você, né? O racional toma conta, assim, e a gente quer dominar o que a gente pensa. E detalhe, né, Mar, que eu tô lembrando agora também. Você e a Andréa se conheceram através de mim, né? Da acupuntura. Por causa de um paciente que a Andréa me indicou e eu passei para a Maíra. Olha só que doida. E aí a gente tá aqui. E aí eu fui fazer o EPASE, aí eu fui comprar a Andréia, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia para lá. E a Andréia falou assim, vamos fazer seu EPASE? Eu falei, vamos. Ela falou assim, então tá bom. Feche seu olho.
E aí eu entrei na sessão de EPAS com a Andréia. Só que eu não poderia ser fácil, Camila. E aí eu falo pra Andréia, eu falei assim, por que os meus pacientes são tão complexos? E aí eu escuto isso sempre, que só chega pra gente aquilo que a gente é capaz de atender. E eu fui para a sessão de EPAS, a Andréia fez o meu EPAS. E aí, depois que terminou, ela falou assim para mim, eu fiz o seu EPAS passado, eu fiz o seu EPAS presente, eu fiz o seu EPAS futuro. Porque o EPAS tem essa particularidade. Você pode trabalhar uma questão do passado, você pode trabalhar uma questão do presente, você pode trabalhar um projeto futuro. Nossa, ao mesmo tempo. Não, o ideal não é isso, é porque eu sou um caso à parte. O ideal é você trazer uma questão e trabalhar aquela questão. Só que eu entrei no EPAS e terminei passando para os 3. Isso não é uma coisa cotidiana, não faz 3 EPAS ao mesmo tempo numa sessão. Fui eu que fiz. E aí hoje, para mim, esses dias eu estava conversando com uma outra colega e agora eu contando isso, eu estou revendo o meu EPAS com a Andréia. Porque aí eu fui fazer o EPAS para eu atender. Porque eu queria abrir os meus atendimentos, eu queria deslanchar nos meus atendimentos. Então, a Andréia tá falando que você saiu da curva, né? Eu que o diga, viu, Andréia? Porque, olha, foram anos tentando e aí, né, fazer com que ela se abrisse mesmo para as terapias, que é o que ela sempre quis fazer, né? E conciliar as terapias com o trabalho de enfermeira. E ela naqueles 2 empregos, matando ela, né? Maria. E aí, quando eu finalizei o meu EPAS, eu me vi na porta de uma clínica, de um lugar onde eu atenderia. E, cá, você sabe onde é esse lugar? Que eu vi no dia do meu EPAS. E a clínica que eu vi no dia do meu EPAS foi lá. E hoje é onde eu faço os meus atendimentos. É uma clínica aqui em Guarulhos que chama Cura e Transformação. E aí eu atendo lá. Mas para falar um pouquinho do EPAS, que eu falei, e aí o EPAS ele surgiu com o bioalinhamento. Só que o EPAS criou vida própria, porque ele é uma ferramenta transformadora. E aí, assim, por conta dos efeitos dele, os Gêmeos terminou criando um curso só do EPAS, onde ele faz os Gêmeos, Adalto e Adailton, dão curso para as pessoas serem instrutoras, como é a Andréia e o Cláudio. E eles fazem o curso para formar os facilitadores, que sou eu. Hoje eu sou facilitadora de EPAS. Então, o EPAS ele começou no bioalinhamento, mas hoje ele tem vida própria. Então, o Cláudio e a Andréia fazem cursos aqui em São Paulo, estão fazendo curso fora. Eu até falei para a Andréia que eu queria trazer o curso para Guarulhos, mas aí a gente estava começando a estudar data para trazer e, de repente, veio a pandemia e a gente parou. E aí o EPAS, qual que é a particularidade do EPAS? A gente fala que ele é uma dinâmica, né? Então o paciente ele traz uma questão, a pessoa traz uma questão, seja um conflito, seja um projeto, e aí ele vai trazer essa questão. E aí, através de uma dinâmica, a gente vai colocar ele na cena que ele quer trabalhar, e aí, através de algumas perguntas que a gente vai ativar áreas do cérebro, a gente vai colocar esse paciente em ação. E aí, os resultados, como a Andréia está colocando aqui, são resultados rápidos, que foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, porque a partir do meu EPAS, eu comecei a andar e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a abrir para atendimento, até que chegou o dia que eu falei, não, agora eu quero só fazer o meu atendimento e ficar na UBS. Então, assim, é muito rápido e é muito gostoso de fazer. E aí, hoje, toda vez que eu vou para falar do EPAS, ou que eu estou em alguma turma com o Cláudio e com a Andréia,
Eu sempre falo isso. Permita-se e transforme-se. Viva o EPASE. Se permita passar por uma sessão de EPASE. E aí você vai entender muito mais o que é. Porque a gente vai fazer uma transformação. Então, assim, eu tenho um conflito. Eu vivi alguma coisa que me marcou muito. E isso me martela ainda. Mas eu queria fazer diferente. E aí, durante a sessão de EPASE, você consegue agir diferente do que você fez. E aí é onde você se ressignifica, e é onde você se transforma, e aí é onde você dá um novo olhar para o seu conflito e para a sua vida. Tem duas perguntas aqui, né? A Deise está perguntando se o EPASE, para ver o passado, é como uma regressão. Não. Por exemplo, vamos supor que eu tive uma briga há 3 anos atrás com uma pessoa, e essa briga é uma coisa que já passou, mas é uma coisa que me consome, é uma coisa que não ficou bem resolvida para mim. Então eu vamos supor, a Andréia vai me atender, e aí eu vou falar para a Andréia: olha, Andréia, o ano passado, 2 anos atrás, enfim, põe uma data, eu tive uma briga com a Camila. Vamos supor, vou usar nós duas aqui de exemplo. E aí eu falo para a Andréia, eu falei: olha, eu briguei com a Camila, foi uma discussão muito feia. Aconteceu isso, só que, poxa, eu não consigo resolver isso dentro de mim. Não tá leve para mim. É uma coisa que me consome, que eu faço isso, eu sempre vou lembrar. E aí, na sessão, eu vou visualizar a minha briga com a Camila, que aconteceu lá atrás, só que eu tô revivendo hoje. E aí com outro olhar, né? Com outro olhar. Então, eu vou trazer a cena da briga. Vamos supor, a cena que me marcou foi eu falando para Camila assim: eu não quero mais saber de você, sai daqui da minha casa, por exemplo. Essa cena foi a cena que me marcou. É a cena que me chama a atenção. E aí, quando a gente vai viver o EPASE, a gente vai olhar para essa cena e aí a gente vai buscar o que hoje, na minha realidade de hoje, na minha maturidade de hoje, no meu conhecimento de hoje, eu posso conversar com a Camila diferente naquela mesma situação. E então é uma coisa que foi do passado. Uma coisa do presente hoje. Eu quero, assim, eu tenho que falar com a Camila agora, mas eu não consigo. Toda vez que eu vou falar com a Camila, me prende, não sai. Eu queria falar um monte de coisa para ela, mas eu não consigo. Então tá bom. Eu vou lá para a cena do EPASE, está eu e a Camila agora. O que você quer falar para a Camila? E aí você fala. E aí, a partir disso que você quer fazer agora e você não está conseguindo, provavelmente, amanhã, depois, você vai conseguir falar com a Camila. Talvez não com as mesmas palavras que foi utilizada durante a sessão de EPASE, mas com o mesmo significado, né? Porque você vai viver aquela cena. Então, não é uma regressão. Você tá na sessão e a gente vai conduzindo através de perguntas. Então, são rodadas de perguntas. Aí ela continua a pergunta, mas se a pessoa não sabe o motivo, algo que a bloqueou, você estimulará perguntas até chegar na resposta? A gente vai reviver. Por exemplo, ela vai trazer uma questão e a gente vai olhar para a questão que você trouxer, Deise. Então, se você tiver algum exemplo, talvez seja mais fácil para te explicar. Se você não sabe o que é que te bloqueia, não sei se eu vou conseguir te responder através desse exemplo que eu vou te dar. Mas eu estava assistindo uma live do Adalto e do Adailton com um instrutor acho que foi no dia da live do Cláudio. Alguém perguntou na live: eu tenho problema com frutos do mar. Eu não como frutos do mar. Eu posso fazer o EPASE por causa disso? Pode. Ela não sabe por que ela não come frutos do mar. Ela só não consegue comer. Ela não se lembra nada que possa ter trazido esse trauma para
ela bloquear a comida pelos frutos do mar. Mas a gente vai trazer ela para a pessoa, no caso, para aquela cena, vamos supor, sei lá, imagina você numa mesa com um monte de frutos do mar. Por que você não consegue comer? E aí você vai fazer. A Andréia falou alguma coisa. Do Terçol. É mesmo, Andréia. A Andréia postou um vídeo, foi lindo. Assim, eu fiquei vendo o vídeo, assim, eu falei, gente, não acredito. O Rafael é o filho da Andréia. E ele estava numa live, numa aula, na verdade. Live não, ele estava na aula, porque agora com a pandemia, a gente está eles estão tendo aula tipo EAD. E aí ele estava numa aula. O Cláudio falou que foi na live dele. Foi, do Frutos do Mar, foi na sua live mesmo. Que era isso que eu estava contando. Então pode. E o do Rafael, o Rafael estava assistindo uma aula. E aí, no meio da aula, teve uma discussão com ele. Colocaram ele como preguiçoso. E, na verdade, não era preguiçoso. Ele não estava conseguindo acessar a aula. E aí o colega chegou e falou que era que ele estava com preguiça, que ele não estava querendo procurar a forma de entrar na aula. E isso foi um contato visual, porque EAD, ele está aqui que nem a gente está. E aí, na hora, saiu o terçol do Rafa. Ficou enorme, o olho dele ficou muito inchado. E aí a Andréia colocou ele no EPASE. E perguntou para ele, e colocou ele na cena que ele lembrava que poderia ter sido o engate para desenvolver o terçol. E aí a Andréia fez o EPASE com ele. E ele entrou na rodada do EPASE, foi entrando. No dia seguinte, o olho dele estava desinchado. Então é uma técnica rápida que resolve os conflitos, os problemas físicos, os sintomas físicos, por meio da resolução dos conflitos internos, né? Exatamente. Então tem vários casos, assim, tipo, quando eu tô eu amo conversar com o Cláudio e com a Andréia, porque eles trazem muitos casos, e a gente vê muitos casos. Tem um outro, do EPASE Futuro, para dar um exemplo. Na minha turma de EPASE, tinha uma moça que ela era casada, ela morava em São Paulo e a companheira dela morava em outra cidade e elas queriam uma casa, comprar uma casa para morarem juntos e sair desse distanciamento. E o Cláudio fez o EPASE Futuro. Trouxe ela e perguntou para minha turma, foi em junho. E ela falou que ela queria a casa, eu acho que para dezembro era janeiro, era tipo 6 meses para frente. E aí o Cláudio, nos cursos de EPASE a gente faz troca. Ixi, travou. E aí o Cláudio pegou e falou assim, colocou ela no EPASE Futuro. E ela pegou e viu a casa, o jardim, tudo. Eu acho que passou 2 meses. Ela queria, colocou dezembro. A gente fez o curso em junho. Quando foi em agosto, ela mandou a foto da casa pro Cláudio e pra Andréia. Eu quase morri do coração. 2 meses. E a casa era igual, ela descreveu na aula. Eu olhei assim, eu falei, eu não acredito. Então, assim, os resultados são muito legais de EPASE. E são coisas que vêm da gente. É a gente com a gente mesmo. Sim. Então, é você que se transforma. Então, por exemplo, você queria fazer o seu projeto em Cunha. Só dependia de você. E aí é o que a gente fala, vamos dar a viradinha na chave. Então, quando você vem, seja para o bioalinhamento, seja para o EPASE, nós, terapeutas, damos o primeiro passo. E a gente vira a chave. Agora, se daqui para frente vocês vão caminhar, vão desenvolver o que vocês realmente querem, aí é de cada um. Mas é a gente com a gente mesmo. Então, eu sou suspeita para falar do bioalinhamento, do EPASE, são ferramentas que vieram da minha vida. Realmente, assim, eu sou testemunha de que a Maíra, ela transitou por várias técnicas, por várias ferramentas, né, Má?
ela já tinha entrado em contato com várias terapias e nada conseguia tirar ela do lugar. Aí, quando ela conheceu a Andrea e fez o bioalinhamento e o EPAS, eu até cheguei a falar para ela, falei, Emma, realmente acho que agora você se encontrou. Porque foi quando ela conseguiu virar a chave, conseguiu mudar, né, dar um salto muito grande, assim, de mudança na vida dela, que ela buscava há muitos anos e não conseguia, né? Foi muito legal. E assim, nesse período de pandemia que a gente tá, a UEPAS é uma ferramenta que a gente consegue fazer online. A semana passada, foi a semana retrasada, eu fiz um atendimento online. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar se é possível fazer o atendimento à distância. Dá. O bioalinhamento, eu não faria online, porque o bioalinhamento tem a questão do toque, que a gente precisa fazer desbloqueio de ponto. Então, não seria uma sessão inicialmente para fazer online, né? Mas o EPASE dá. O EPASE a gente pode fazer a sessão online e é a mesma coisa, porque assim, tudo, tanto no bioalinhamento quanto no EPASE ou em qualquer outra terapia, o que importa é a conexão do terapeuta com o paciente. A partir do momento que se estabelece essa conexão, flui, seja presencial ou seja online, né? Ai, que bom. A Andrea tinha me perguntado o que eu mais gostei no EPASE, né? Eu acho que foi realmente assim o fato de não perder isso, não perder a ação. Porque que nem nesse momento, né, que a gente está vivendo da pandemia, do isolamento, eu tive que parar os atendimentos presenciais com acupuntura, tive que deixar esses meus projetos de lado, né, adiar o retiro, a oficina de aromatizador, porque tem atividades práticas, não tem como fazer online, né? O retiro, então, nem se fale, né? É lá em Cunha, não tem como a gente ir. Então, assim, eu dei uma desanimada no início, né? Deu aquele baque, senti aquele baque de, putz, e agora? O que eu vou fazer? Mas logo eu acho que resgatei isso que o EPASE me trouxe. A motivação, a ação, de ir para a ação. Tanto é que eu tô aqui hoje fazendo a minha segunda live. Fiz a primeira com a Carol na terça, tô aqui fazendo a segunda com a Má, convidei ela aceitou. E eu falei pra Maíra, eu não quero perder como que fala? Não quero perder a linha, né? A motivação. A motivação, porque é o que dá para fazer hoje. Porque o meu objetivo com as oficinas sempre foi compartilhar o meu conhecimento. É uma ânsia que eu tenho dentro de mim de compartilhar o que eu sei, de passar para as pessoas o que eu sei, de não guardar esse conhecimento. E era isso que eu queria e não estava conseguindo fazer. Então, a live, tá aqui falando com vocês hoje, ter convidado a Maíra, é uma forma também de eu estar compartilhando o meu conhecimento, não ficar parada, não deixar essa energia estagnada, né? Então, acho que o EPASE me trouxe isso, né? Eu acho que eu não vou mais parar. Eu acho que por mais que venha aquele desânimo inicial da confusão, né? Do momento ali da crise, você resgata, né? Isso. A Deise perguntou, a Andréia até respondeu aqui. Se é uma sessão só, se precisa mais de uma. É uma sessão. Cada sessão, a gente vai trabalhar um conflito. Então, por exemplo, se você tem várias questões, a gente vai escolher uma questão daquele dia. E aí a gente vai trabalhar aquela questão. E aí a sessão tem começo, meio e fim. Ela termina ali naquele dia. E ali, depois, você pode querer ver outros assuntos e outros conflitos. O que a gente fala, tanto no bioalinhamento quanto no EPASE, é que assim, você vem para a sessão, a gente vai fazer a sessão e a gente vai dar um intervalo de 30 dias para o seu organismo se reorganizar, para ele entender todo aquele processo e para ele ter tempo de reagir àquele processo que você entrou. Então, assim, a gente faz a sessão de EPASE, ela depende muito da pessoa.
Mas a sessão ela pode durar 15 minutos, como ela pode durar 1h30, que a Andrea já pegou um caso assim, de ficar 1h30 com a pessoa. Então, assim, mas no geral, as sessões elas não são sessões demoradas, é de 15 minutos a meia hora, mais ou menos. Às vezes demora um pouquinho mais, porque sempre tem a conversa com o paciente, não é chegar aí direto para a dinâmica, né, que a gente fala. Tem a questão do acolhimento, de receber, de ouvir, e aí a gente iniciar a sessão em si de EPASE. Mas a sessão ela começa e termina no mesmo dia. Má, a Karen tinha perguntado qual era a diferença do EPASE com a apometria, e agora a Silmara está perguntando se o EPASE pode ser comparado com a constelação. Não. Elas fizeram essa relação, acho que por conta de você ressignificar o momento, né? Não esquecer o que aconteceu, mas ressignificar. Aí tem essa confusãozinha com a apometria e com a constelação, não, né? São técnicas diferentes. A constelação familiar, você vai trazer um conflito e você vai olhar esse conflito através da sua geração, do seu antepassado, do seu sistema. Sistêmico. Isso. A constelação olha para o seu sistema. O que aconteceu no seu sistema que você vem resgatando esse conflito? Repetindo, isso. Repetindo. Exatamente. O EPASE não. O EPASE é uma questão sua. O que você tem que você quer ressignificar, que você quer modificar e que você quer agir diferente. Independente do que aconteceu no seu sistema familiar. Independente do que você entrou no seu sistema. Isso. Agora... E a apometria, acho que, enfim, a apometria já entra questões espirituais. Isso, exatamente. Né? Já sai fora um pouco. Só que a gente, por ser terapeuta integrativa, você tem essa experiência, eu tenho, e os terapeutas que estão aqui também têm. O que acontece? Às vezes a pessoa traz uma questão, seja no bioalinhamento, seja no EPASE, seja na acupuntura. A gente vai fazer a nossa técnica, mas a gente pode ter um olhar, sim, e sugerir ao paciente, olha, de repente... seja interessante você conversar com um constelador para você olhar outras questões. Então a gente tem agregar, né? A gente está sempre agregando as técnicas. Exatamente. Uma técnica não descarta a outra, isso. Uma técnica complementa a outra sempre, né? Exatamente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Nenhuma técnica ela inutiliza ou cancela a outra. As técnicas, quando você vai começar a estudar, que você vai começar a praticar, você percebe que uma vai agregando a outra e uma vai ajudando a outra, né? Então, assim, como a Andrea falou aqui, o EPASE, ele é individual. Ele é uma questão sua, que foi o que eu falei, é individual de cada um. É o que está te incomodando. O que você está trazendo com você que você não está conseguindo resolver. Ou o que você fez que você não gostou da forma como você fez e que você queria fazer diferente. Entende? Então, eu usei o exemplo assim, de um conflito entre eu e você. Eu posso resolver o meu conflito com você, Camila, diretamente? Posso. Só que tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem chegar aqui e falar, Camila, olha, eu quero te falar isso, isso, isso. Mas ela, na sessão dela, com ela consegue olhar para a questão com a Camila e resolver com a Camila, ela ali no momento dela. Então, é o processo individual de cada um. Certo. Ficou claro aí quem estava com dúvida, que perguntou, deu para esclarecer. A Andrea comentou da postura do final, que fortalece o rim. Por acaso é a postura da Mulher Maravilha? Essa postura! Eu te coloquei na postura. Então, quando a gente estuda o EPASE, a gente estuda algumas posturas de empoderamento e aí você tem algumas posturas para cada situação. Porém, eu vou me defender aqui diante dos meus instrutores. Eu, como boa aluna de Cláudio Belé e Andrea Pellegrino,
Eu sempre coloco os meus pacientes na postura da Mulher Maravilha. Porque a postura da Mulher Maravilha é uma postura que ela te empodera, que ela te traz para o centro e que ela te fortalece. E já tem estudos, já tem coisa. Para os homens, Superman, isso mesmo, Cláudia. Para as mulheres, a Mulher Maravilha, e para os homens. Tem comprovação na neurociência que essa postura muda, né? Sim. O nosso padrão. Sim, exatamente. Então, quando eu termino as minhas sessões, tanto de bioalinhamento quanto de EPASE, eu coloco os meus pacientes na postura. E termino ensinando que faça, independente daquela sessão, que faça em casa sempre. Porque a gente se reconecta com a gente mesmo, a gente se fortalece e se empodera diante de tudo. E eu sempre escuto da Andréia, quando você for fazer alguma coisa que te deixa apreensiva, que te deixa insegura, que você precisa estar centrada e que você precisa estar fortalecida, faça antes do que você vai fazer a posição da Mulher Maravilha. Se coloque na posição da Mulher Maravilha antes de você ir fazer. Então qualquer situação que você for, qualquer coisa que você for fazer, você pode fazer a postura ali uns minutinhos antes de ir? Eu ensino para os meus pacientes porque eu fui aluna de Andréa Pellegrini e Cláudio Belé, né? Então eu sempre ensino para os meus pacientes, eu sempre falo isso. Se coloque na posição, porque te fortalece, é diferente, assim, e para mim como terapeuta, eu acho que a Andréia tem essa visão e eu acho que o Cláudio também. Quando a gente finaliza uma sessão, que a gente coloca o paciente na posição da Mulher Maravilha ou do Superman, que a pessoa está ali ainda de olho fechado, conectada com ela, é lindo de ver a fisionomia da pessoa. A fisionomia se transforma, a pessoa fica numa outra postura. Até eu, que tenho uma postura ruim, que ando toda encurvada, quando eu me coloco assim, parece que você cresce, você aumenta de tamanho, de 1,60 m, você vai para 2 metros. É muito gostoso. Então, assim, a gente orienta que fique no mínimo 2 minutos na postura. E a gente até fala, eu aprendi isso com a Andréia e repasso para os meus pacientes. Se você tem dificuldade de ficar ali quietinha nos 2 minutos, para você ficar, escolhe uma música que você goste, põe a música e fica ali na sua posição, fecha seus olhos e encare como se fosse uma meditação de 2 minutos, né? Aqui, ó, o Cláudio tá falando que a gente aprende no curso do EPASE, que 2 minutos na posição, o cortisol abaixa e a testosterona aumenta. Então, que é o que te dá vitalidade, energia. É muito legal. O que te impulsiona, né? O que te dá ação, né? É uma energia yang, que é a energia de ação, de atitude, né? Vocês que estão assistindo a live, experimentem. Cerrem seus pulsos, coloquem as suas mãos na cintura, posicionem seus pés virados para frente, porque a gente anda para frente, né, Andréia? Pode todo mundo fazer em casa aí. Ká, você já fez? Tenta ficar em pé para fazer, para ver se não dá porque a tela tá dividida. Mas você ficar em pé, eu acho que aparece. Ninguém vai ver. Não dá para ficar em pé, senão o celular vai cair, menina. Você cerra as mãos, assim, as mãos são cerradas. E aí você coloca as mãos na cintura e se posiciona com os pés para frente. Igual a Mulher Maravilha fica, né? Mesmo. Exatamente. Eu faço de olho fechado. E aí os pés para frente, direção da vida. E a Andréia tá falando exatamente isso. Aliás, a Andréia e o Cláudio só não estão participando da live ao vivo assim, né? Mas estão aí participando da live junto com a gente. Obrigada, viu, gente? E é isso, aí assim, é muito legal fazer a posição, façam, experimentem fazer, se coloquem na posição, em qualquer momento da sua vida, seja quando você tiver que fazer uma escolha, seja quando você
Hoje, por exemplo, para vir fazer a live, se coloca na posição da Mulher Maravilha para você ter segurança para falar na live. Tá sem coragem de falar na live? Faz a postura entendeu? Da Mulher Maravilha. Exato. Ou se você tá hoje você tá num dia que você não tá muito legal, se coloca na posição, se coloque ali, fique. É muito gostoso, gente. É uma energia assim que vem, que precisa ser sentida. É muito legal. Faz a diferença pra gente mesmo, né? Pro nosso dia a dia. Ô, Mai, assim, as experiências que você tem com bioalinhamento e com EPASE são sempre, como que eu vou perguntar? Tem sempre resultado positivo? Sim. Quando eu comecei, a gente começou a conversar, eu falei assim que o principal de tudo é a conexão. Não basta só o terapeuta estar conectado com o paciente. A gente acredita que a partir do momento que o paciente ele vem para a gente, ele vem porque ele quer passar por aquilo. Só que a minha experiência com o EPASE, com o bioalinhamento é o quê? Que o paciente ele tem que vir por ele mesmo, por ele querer, né? E ele está disposto. Porque ele chegou naquele limite, né, Má? Chegou naquele limite de falar, não, essa situação eu não aguento mais, eu não quero mais isso para minha vida, já deu, né? Ele tem que querer mesmo mudar aquilo. Exatamente. Por quê? Porque senão a pessoa vai chegar lá na sessão e ela vai se bloquear. E é onde a gente fala assim, a pessoa ela vai ficar... quando a gente fala de entrar no looping, muitas vezes é porque a pessoa se bloqueia mesmo. E aí ela não dá vazão para o que ela quer. Principalmente para o EPASE. Eu vejo isso muito no EPASE. Quando a gente coloca o paciente para o EPASE para fazer... para a gente entrar na sessão, se a pessoa ela não tiver aberta, ela vai entrar no racional e aí ela não vai conseguir levar a sessão para adiante. Porque não sou eu que levo a sessão, é o paciente. Eu conduzo ele através das perguntas. Mas quem vai levar a sessão é o paciente. Então, se a partir do momento ele senta ali e ele se bloqueia e ele quer racionalizar, ele quer ter controle do cérebro dele, ele não vai conseguir ter um bom resultado. Ele vai ter um resultado, porque ele vai para ação, porque o EPASE faz ele para ação. Vai, porque eu sou prova disso. Eu sou super resistente, eu fico no mental, eu sou super controladora, eu quero controlar tudo, né? E eu tive resultado. Sim. E aí, quando você entra, que você se entrega, é um estalo. É muito legal. E o bioalinhamento é a mesma coisa. Porque o bioalinhamento, são sessões diferentes. São formas diferentes de conduzir a sessão. No bioalinhamento, a gente tem muito mais conversa do que no EPASE. Porque o EPASE, a gente faz a dinâmica com o paciente, a gente busca uma cena para trabalhar com o paciente, e aí, através das perguntas, a gente vai conduzindo o EPASE. O bioalinhamento, a gente vai olhar para a história, e a história ela é individual de cada um. E é por isso que no bioalinhamento a gente fala, você é a sua história e não um sintoma, né? Porque eu posso ter uma dor de cabeça e você também. Só que a minha dor de cabeça tem uma história e a sua tem outra. O sintoma, ele é o mesmo. A queixa, ele pode ser a mesma, mas você é a Camila e eu sou a Maíra. Nós somos histórias individualizadas, é a história individual de cada um. A gente vai olhar para a minha história e para a sua história. E você tem uma forma de contar e eu tenho outra. O sintoma, ele pode ser igual, mas a gente vive de forma diferente. Eu tenho um olhar e você tem outro. Sim. Né? Por isso que essas ferramentas, tem bastante gente na live que não é da área, tá? Então, assim, para ficar claro para o pessoal que está assistindo, que não é da área, que, assim, todas essas ferramentas, elas vão tratar a gente de dentro para fora. É diferente da medicina convencional, que trata de fora para dentro, trata o sintoma.
né? Isso. Vai tratar o interior, vai tratar a causa real, a causa emocional, comportamental, mental daquele sintoma, Isso, né? exatamente. E aí a gente fala muito assim, que o sintoma ele termina sendo um rótulo, né? Então, a enxaqueca é um rótulo, ele é um diagnóstico, ele é rótulo, né? Por exemplo, a obesidade, ele também é um rótulo, ele é um diagnóstico. Porém, se eu for olhar a obesidade pelo olhar do bioalinhador, e até por outros estudos, o que é a obesidade? É uma capa de gordura. E o que é a capa de gordura? É a proteção. Você está se protegendo do quê? Do que Uhum. você está se Sim, escondendo que você precisa daquele peso? sim. E aí, eu tenho uma história, você tem outra. Então, Uhum. assim, a minha obesidade, aí vai e se a gente for olhar para a medicina ocidental, vai falar que a obesidade é o quê? É uma disfunção hormonal, é ansiedade, a compulsão alimentar, vai ter várias causas, mas e qual é da onde que a Maíra começou a engordar? A partir de quando? O que desencadeou para ela engordar? Por que ela precisa dessa capa de gordura? E aí as pessoas fazem dieta, toma fórmula, vai no nutricionista, E dali a aí pouco entra no tá efeito engordando de sanfona. novo. Exatamente. Por quê? Porque não tratou a causa, da onde isso começou, né? Exatamente. Então você vai olhar, o bioalinhamento é lindo. Eu gosto muito do bioalinhamento por conta disso, porque você olha para a história. Então, por exemplo, eu fui para o congresso de bioalinhamento, a gente ouviu um monte de história, né? Às vezes, não é que a gente vai desvalorizar o sintoma e a queixa, não é isso. Mas, às vezes, a pessoa tem um conflito, vivencia uma situação que se torna como que eu vou dizer? O escape para ter aquele Uhum. sintoma. É o gatilho, né? Isso, O gatilho, gatilho. exato. Então, assim, algumas pessoas vai ter o gatilho, viver uma coisa que foi o gatilho para desencadear aquele sintoma, né? Uhum. Então, assim, tem várias histórias, assim, tem muitos relatos e a gente vai acompanhando. Então, assim, a obesidade ela pode ser por desvalorização, por uma questão que a pessoa se viu desvalorizada, então ela desencadeou a obesidade, ou outros sintomas. Tem N coisas, né? Sim, sim. Quando a gente olha, por exemplo, eu tô com irritação no olho faz meses. E eu já me perguntei um monte de vezes. O que eu não tô conseguindo ver? Ou o que eu Uhum. vi que se tornou um conflito para mim? Eu tô me perguntando isso. Não tornou consciente ainda, não veio a consciência. Mas eu sei que a minha irritação no olho, porque a alergia é contato, foi algum contato indesejado ou algum contato que não foi legal. Então eu tive Depois algum. você conversa com a Andrea para ela te ajudar nisso. Então eu sei que a minha irritação no olho, porque a irritação tá associada à coceira, e a coceira é contato, né? E olho é fígado, é raiva, é Né? mágoa. Então, o que eu vi que não foi legal para mim? Ou o que você queria ver e que você não viu, o Cláudio tá falando? É verdade. Então É. você. Pode Aí ser também. eu vou entrando, eu vou buscando o que eu vivenciei nesses tempos para saber. Só que, por exemplo, eu tô com essa alergia recorrente, ela vai e volta, ela vai e volta. Então, Má, provavelmente. Oi? recebi um anúncio aqui, um aviso que falta 20 segundos para terminar a live. Muito. Ai, passou Que rápido. pena. É verdade. Depois a gente vai fazer um resuminho da live, eu vou postar na página, a Maíra vai postar na página dela também, ela tem uma página profissional que chama Acupuntura e Terapias Integrativas.